Fala pessoal, hoje eu vou estar comentando aqui a saga do Wolverine, especificamente o volume 6 e 7. Não vai ser um review falando muito sobre todas as histórias que contém nesses volumes. É mais para dar minha opinião geral da saga do Wolverine até agora. Eu, como mostrei, tenho acompanhado aqui até o volume 7, que foi o último que saiu, e comentar também os atrasos que a saga do Wolverine está sofrendo. Mesmo no início, me lembro que demorou bastante para sair o volume 3, e o último que saiu foi o volume 7, e já era para ter saído o volume 8, se contar lá atrás, já era para estar bem mais adiantada a saga do Wolverine, mas ela vem sofrendo com bastante atraso. E comentar agora um pouco sobre do 1 ao 5. Eu achei as histórias legais. Tem viagem no tempo no primeiro volume, tem ali no início você vê o Wolverine atuando em Madripoor como o Caolho. Depois tem aquele lance do Android com a LCD, que ele acaba ajudando a garotinha, mesmo ela sendo um robô, né? Não é uma pessoa de verdade, é um androide. E depois vem o arco final ali, envolvendo a Mariko, a morte da Mariko. E a gente chega no volume 6, que no início aqui, na minha opinião, são duas histórias um pouco de tapa-buraco. Ele vai enfrentar... O Wolverine vai enfrentar uns ecoterroristas nas duas primeiras histórias. E depois a gente chega a gente volta pro Japão, no caso, que o Wolverine vai enterrar a Mariko. O Gambit e a Jubileu estão com o Wolverine. E tem o lance aqui dele prometer que sempre vai voltar no Japão, ele para arrancar um pedaço do Tsurayaba. Ele arranca a mão dele e promete voltar no aniversário da morte da Mariko para sempre tirar um pedaço do Tsurayaba. E eu acho que é aqui que, pra mim, as histórias começam a desandar um pouco. Os desenhos agora são do Mark Teixeira, que eu gostei bastante do traço dele. É um traço um pouco mais exagerado, mas eu acho que eu curti. Mas aqui é que eu acho que a questão com os implantes de memória no Wolverine começam a fazer mais efeito, começam a ser explorado mais. Mas pra mim as histórias ficam muito confusas. Você não sabe o que realmente está acontecendo. E vários personagens do passado do Wolverine voltam, como Maverick, o John Rath, que, se eu não me engano, a primeira tradução dele era de John Spectro, mas aqui eles traduziram como Rath. Traduziram não, né? Deixaram de traduzir, deixaram como John Rath. Mas, enfim, isso é pra quem lia os formatinhos da Abril, talvez vá se lembrar. E aqui, algumas vezes você sabe o que está acontecendo, porque você está vendo um pouco do passado do Wolverine, são cenas do passado, mas aí quando começa a misturar muito com o presente, na minha opinião fica super confuso, você não sabe direito o que está acontecendo. E infelizmente daqui pra frente as histórias só tendem a piorar.
que a Raposa Prateada aparecendo. O Wolverine pensou que ela estava morta, mas ela tá viva. Tem a questão também da gente ser levado a entender por aqui que aparentemente o Dente de Sabre é o pai do Wolverine. Ele fica chamando ele de filhinho. Enfim. E aqui termina com o confronto com Aldo Ferro nesse volume 6. E ele acaba se tornando uma aberração. A gente não sabe realmente o que está acontecendo, se isso realmente está acontecendo, ou se isso está acontecendo na cabeça do Wolverine. E tem uma cena um pouco ridícula até, de uma personagem que literalmente, a assistente do professor, ela morre de medo. Ela estava tão assustada que ela morreu de medo. E termina aqui o volume 6 e a gente chega no volume 7 e continua esse enfrentamento com Aldo Ferro. E o robô Shiva também aparece, e aparentemente o Dente de Sabre mata a Raposa Prateada de novo. Já tinha feito isso no passado, e mais uma vez ele mata a Raposa Prateada. E o Aldo Ferro acaba se tornando uma vagem, um casulo. Ele acaba também absorvendo o Dente de Sabre, e depois ele se transforma numa vagem que o Maverick aparentemente destrói. Então achei bem viajadas essas histórias do Larry Hama. Depois o Wolverine volta para a mansão, mas começa a alucinar com o Dente de Sabre em um lugar aparentemente chamado de Terry Adams. E a gente vai descobrir aqui que aparentemente esse Terry Adams é um lugar, não uma pessoa. E o Wolverine começa a investigar esse local, e mais uma vez é bem confuso o que acontece. Mas antes ele enterra a Raposa Prateada no local onde eles inicialmente se conheceram. Depois tem uma história aqui que não faz parte da mensal do Wolverine, é a Wolverine Inner Fury. E essa daqui pra mim não me pegou. São desenhos se eu não me engano é do Bill Sienkiewicz. Desenhos do Bill Sienkiewicz. E nossa, foi pra mim, minha opinião, foi bem difícil ler isso aqui. Os desenhos são super confusos. Eu acho que a ideia era ser uma coisa mais psicodélica, não sei, mas os desenhos foram confusos. A história também achei muito confusa. Foi difícil ler isso aqui. Isso aqui já tinha saído pela Panini, num outro encadernado do Wolverine, capa dura, mas confesso que não curti muito essa história não. Depois a gente volta aqui para Wolverine 66, que ele continua investigando esse lugar, Terry Adams, e o passado começa a se misturar com o presente. O Wolverine fica alucinando e a gente não sabe realmente o que está acontecendo. Eu até, lendo pela primeira vez, eu achava que essa confusão que o Larry Hama tenta causar no Wolverine, ela também se reflete um pouco no leitor, porque o leitor não sabe o que está acontecendo, se aquilo realmente está acontecendo, se o Wolverine está vendo aquilo, se o Wolverine está alucinando, se aquilo é coisa do passado. Então tá numa fase realmente muito confusa.
ele acaba chegando na conclusão que ele acaba indo parar no Cazaquistão, que é aparentemente onde esse local Terry Adams está, e tem mais uma cena confusa. E ele acaba sendo metralhado pelos soldados do Cazaquistão e deixam ele aqui para morrer. E aí o encadernado termina com uma história Marvel Holiday Special que não tem muita... é uma história sem diálogo. É um garoto que está brincando com action figure do Wolverine. E é isso. Então foi esses dois últimos encadernados aqui, o volume 6 e o volume 7. Desenhos legais do Mark Teixeira, eu curti o traço dele, mas infelizmente as histórias são super confusas. Eu até tentei dar um desconto assim, de pensar que eu acho que essa confusão é causada de propósito pelo Larry Hama, porque é pra meio que você meio que tá na pele do Wolverine, que ele tá bem confuso, ele não sabe o que tá acontecendo, ele tá alucinando, e eu acho que essa confusão acaba sendo passada pro leitor nessas edições aqui, na 6 e na 7. Mas isso é só minha opinião. Se você acha diferente, ou se acha que realmente as histórias são muito confusas, você pode comentar aí a sua opinião. E eu pretendo pegar até o volume 9, porque o volume 10 é o capítulo 75, que ele tem, que o Magneto tira o adamantio do Wolverine. Eu tenho essa edição no Maiores Sagas dos X-Men, e depois desse volume 9 eu vou ver quais são as histórias. Eu não me lembro de cabeça. Algumas coisas eu li, mas faz muito tempo, então eu não me lembro exatamente de cabeça, mas eu me lembro que, não sei se agora talvez demore um pouco, tem uma fase que ele vira uma besta e fica sem nariz e fica extremamente selvagem. Não sei se eu vou acompanhar até aí, também não sei se a Panini vai chegar até essa parte, mas eu vou continuar acompanhando até onde eu achar que pelo menos lendo isso aqui eu ainda me diverti, então eu acho que é isso que conta. E por enquanto eu ainda estiver conseguindo acompanhar, me divertindo um pouco, o mínimo que seja, lendo essas histórias. Eu gosto do Wolverine, é um personagem que é um dos meus mutantes favoritos, então eu vou continuar acompanhando até realmente ver que não dá, as histórias vão ficando muito ridículas. Eu não me lembro direito dessa história que ele vira um lado selvagem, sem nariz, eu não me lembro, talvez eu acompanhe, mas por enquanto é isso. Só queria comentar rapidinho esses últimos dois volumes e também sobre os atrasos. Já era para estar talvez bem mais adiantado, mas tem muitos atrasos acontecendo. Então é isso. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e a gente se vê na próxima. Valeu!